Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem e estejam em paz, tá? Para quem está chegando agora, prazer, sou o professor Marcos, sou professor de ensino religioso, na disciplina de religião, como também o professor de sociedade e cultura. Para quem está chegando agora, é muito importante que vocês revejam as videoaulas de religião anterior, tá? Porque, de certo modo, elas irão estar na avaliação de vocês, tá? E aí cada professor irá pensar na melhor forma possível de avaliar cada um de vocês, tá? Mas não pensem nisso agora não, isso aí é posteriormente, tranquilo? Então vamos do seguinte modo. Semana passada nós encerramos o conteúdo e hoje nós vamos dar início a um novo conteúdo. Qual é o conteúdo, professor, da aula de hoje? Crenças, convicções e atitudes. Crenças religiosas, convicções religiosas e atitudes religiosas, tá? A gente vai perceber como as crenças geram convicções e como as convicções elas são resultado, tá, das crenças e automaticamente ambas influenciam as nossas atitudes na sociedade, as nossas atitudes religiosas, tá, pessoal? Então, a gente consegue perceber através daqui, né, que está justamente isso, pessoal, né, esse reflexo, essa relação. Então, já estou colocando aqui à disposição o meu e-mail para que vocês possam estar entrando em contato a respeito alguma dúvida e questões assim, tá? Então, vamos lá. Primeiro aqui a mensagem que eu lanço para vocês, que nenhuma dificuldade lhe roube a esperança de conquistar tudo aquilo que sonha. Lembrando que o conhecimento que nós temos, ele é justamente qual conhecimento? Imaterial. Todo conhecimento, ele é imaterial e ele está aqui. Então, não vai ser um sujeito que vai roubar esse conhecimento. É esse conhecimento que vai fazer com que você chegue mais próximo dos seus objetivos, mais próximo dos seus planos de vida, tá? Então, lembrem que vocês, em breve, já estarão saindo do ensino fundamental, irão para o ensino médio, que é uma outra estrutura, um outro formato, e em breve, tenho certeza que vocês irão ingressar no ensino superior, e eu tenho certeza que eu receberei convites de formatura de vocês, tá bom? Então, vocês pensem aí nessa frase como uma forma positiva, né? A respeito das nossas práticas, dos nossos comportamentos, tá, pessoal? Na sociedade. Então, os materiais necessários: caderno, lápis, borracha e caneta. Selecione um local aí apropriado de sua casa, sem muita interferência externa, sem muito barulho, e que você se sinta confortável para estudar nesse determinado local. Hoje, não é uma revisão. Hoje, de fato, é uma aula comum. A gente vai estar trabalhando aqui o conteúdo, né, atitudes, crenças e convicções. E na próxima aula eu vou trazer aqui para vocês a revisão, né, que é o reforço da aula de hoje. Mas hoje a gente tem sim algumas questões lá no final, tá? Então vocês façam as anotações que vai auxiliar também quando chegar o ato de vocês estarem respondendo. O objetivo, professor, da aula de hoje: discutir como as crenças e convicções podem influenciar escolhas e atitudes pessoais e coletivas. A partir desse próprio objetivo, você já consegue perceber muito bem que as crenças, elas estão ligadas, sim, às convicções. O que é convicção? O que são crenças? O que são atitudes? Porque nós temos uma atitude diferente do que a gente pensa. Porque nós agimos de formas tão diferentes. Eu penso uma forma e ajo de outra, né? Ou seja, é uma inteira relação de demagogia. Demagogia, pessoal, é uma palavra, né, aí comum, utilizada recentemente, e que se refere justamente ao quê? A partir do momento que você pensa de uma forma, né, e aí você age de outra. Isso é uma demagogia, ou seja, você está entrando em contradição entre o seu pensamento e o seu comportamento, entre a teoria, né, que é o modo que você está pensando, e a prática. Isso é demagogia. Então, normalmente, se a gente acreditamos em algo, o fato de você acreditar naquilo, nós devemos agir na prática, no dia a dia, daquele jeito que você pensa, né? A ideia não é aqui trabalhar a questão de falsidade, não é isso. A gente trabalha aqui a questão de crenças religiosas e como as convicções elas nos influenciam a determinadas práticas. Então, qual a importância, professor, de trabalhar esses assuntos? Sobre a questão de falsidade, como eu falei? Não.
A importância de estudar o conteúdo da aula de hoje é para saber diferenciar os princípios do homem e do divino, evitando ações errôneas e equivocadas, tá? Então, vocês vão perceber que lá no final da aula, vou até refrisar mais uma vez, que, por meio das atividades, que muitas ações, por exemplo, de terrorismo, de intolerância religiosa, tá? Muitas práticas, muitos interesses pessoais, é resultado de quê? Do homem que se utiliza, por exemplo, dos meios religiosos, né, das crenças religiosas, das convicções religiosas presentes, até mesmo dentro do próprio livro sagrado, né, no caso, dentro do cristianismo, a Bíblia, dentro do islamismo, né, tem o seu livro específico, tá? Mas vocês vão perceber que, independente da religião, eles se utilizam, às vezes, nem todos, às vezes, de fundamentos para interesses próprios, tá, pessoal? Então, é essa a ideia aqui de a gente entender, trabalhar, diferenciar. O que é uma convicção criada pelo homem? E o que é uma convicção criada, existente ali, de fato, pelo divino? Então, veremos a partir de agora as definições de crenças, atitudes e convicções. Logo em seguida, entenderemos como a religião influencia no indivíduo, né? Como esses elementos. Então, conceito de crença religiosa, né? Cada religião possui um sistema de crença no sobrenatural, envolvendo geralmente divindades. Então, essa é a primeira informação que eu trago para vocês. Toda religião, ela tem sua própria crença. Toda religião, ela tem sua própria crença. E um ponto de semelhança entre elas é que existe ali a ideia, por exemplo, do sobrenatural. Então, por exemplo, né? Em um dos trechos dentro do cristianismo, né, existe uma passagem na qual, se não estou enganado, Jesus ele caminha sobre as águas. Não é isso? Então, vejamos. Se a gente pegar essa ideia, né, e trazer para o dia atual e desconsiderar, de certo modo, não a história do divino, né, mas desconsiderar Moisés, mas entender ele como um homem mesmo, a gente percebe que ali é algo sobrenatural, porque você consegue andar sobre as águas? Não, né? Então, é uma ideia sobrenatural. Então, vejamos, ambas as religiões, ela tem ideias sobrenatural, mas não significa que o sobrenatural é falso. Não significa que o sobrenatural é uma mentira, tá? Nós estamos se tratando aqui de um ser divino, né? No caso, Moisés, que morreu e ressuscitou, né? E que se tornou aí um Deus. Então, Jesus, né? Envolvendo geralmente divindades. Contudo, não é necessário ter uma religião para acreditar ou ter uma crença. Então, por mais que as religiões tenham a sua própria crença, não significa pelo fato de eu não ser religioso que eu não tenho uma crença. Eu tenho uma crença. Crença é tudo aquilo que eu acredito, que foi passado de geração em geração, e eu acredito. E automaticamente eu vou passar de geração para os meus filhos. Foi justamente isso que eu deixei claro aqui para vocês na semana passada. Que a crença, ela é resultado das produções e das relações que o homem estabelece ao longo da história, ao longo do tempo. Então, automaticamente, irei reproduzir para os meus filhos, para as minhas filhas, né? Para as gerações futuras. Então, independentemente de eu ser católico, evangélico, protestante, islâmico, candomblessista, o que for, eu tenho uma crença, tá? Então, eu acredito em algo. É essa a ideia. Estes são principalmente deuses que ficam no topo de um sistema que inclui várias categorias. Anjos, demônios, elementos, semideuses e etc, tá? Professor, anjos, demônios, elementos, sim. Tem pessoas que acreditam na existência, né, de um demônio, dos anjos, né? Tem pessoas que acreditam que, de fato, o céu, ele é lá em cima, né? Ou seja, tá acima das nuvens, né? Então, muita gente aí vai viajar de avião, né? E fica observando, cadê o céu, cadê o céu? Normalmente são crianças, né? Adolescentes que pensam que só porque sobe acima, aliás, só porque vai em direção das nuvens, aí que é o céu, né? Ali é o céu, mas não é o céu divino como a gente se entende. Na verdade, ali foi uma imaginação que o homem criou ao longo da história e que a gente idealiza o céu. Não, o céu é lá, a gente aponta normalmente para cima. E aí,
da ideia do paraíso, que, né, que lá são anjos, né, que tá todo mundo de branco, né, um jardim lindo, enfim. Mas ninguém já foi lá no céu e retornou para dizer que, de fato, o céu é assim. Do mesmo jeito ocorre com o inferno. Ninguém foi lá no inferno para dizer que lá no inferno é cheio de fogo, né, que as pessoas são queimadas vivas. Ninguém veio de lá para dizer. Então, isso daí são crenças religiosas que foram reproduzidas ao longo da história, tá, pessoal? Essa questão também de anjo também. Então, existe também a ideia de ateu. Eu certamente vocês já ouviram, e aí vocês podem falar: ah, professor, mas só que ateu é algo que está ligado a uma prática demoníaca, de acordo com seus princípios religiosos. Se você for católico e pensar dessa forma, se você for evangélico e pensar dessa forma, de acordo com seus princípios religiosos, sim, tá? Mas ateu é justamente uma pessoa que simplesmente não acredita na existência de deuses ou de Deus. Isso, posso dizer que é uma crença? Sim, porque é algo que ele acredita. E essa prática ateísta, ela foi passada de geração, é uma crença. Lembrem que eu falei, o fato de você não estar ligado a uma determinada religião não significa que você não tem crença, você tem crença, tá? Então aqui eu trago essa charge para vocês analisar um pouquinho para a aula de hoje. Vejamos. Professor Félix, sim, o que é um ateu? Ah, um ateu é alguém que não acredita em Deus nenhum. Aí ficaram pensando, ué, mas como assim? Por quê? Bem, imagine um cara que olha para cima e diga, não vejo ar, então ele não existe. É por aí. Entende, pessoal? Porque os ateus, eles acreditam que não existe um Deus, e não existe um ser superior. Eles já começam aí. Essa ideia, essa a crença que eles cultuam. Por que eles acreditam desse modo? Tem influência também devido ao fato de ele não ter uma matéria. Porque vocês sabem que Deus, né, ele não é necessariamente uma matéria específica, tá? Vocês já viram Deus passando na rua? Vocês já viram Deus conversando no telefone? Não, porque Deus ele não é uma matéria. Então, a partir do momento que o ateu ele olha para cima, essa analogia aqui, que ele olha para cima e ele não vê a Deus, né, em formato de homem, ele vai dizer que Deus não existe. Mas só que para nós que somos cristãos, que somos de uma determinada religião específica, de fato, a gente vai entender que Deus ele não é necessariamente a questão material. Que Deus ele é sentimento, ele é pertencimento. Por exemplo, ele se referiu aqui à ideia do vento. Ele olha para cima e não vê nada. Ok. Ele não consegue ver o vento. Ele consegue ver o vento? Não. Ele consegue sentir o vento. Mas pelo fato de não ter uma prova concreta para a ideia dele, né, totalmente absoluta e concreta, não existe um Deus. Mas nós sabemos que, para quem é cristão, que Deus existe, porque nós sentimos a presença dele, tá? Então, eu estou falando assim de acordo com cada sua religião. Se você é candomblessista, vai de acordo com os princípios de sua religião, tá? Então, vejamos, se você é islâmico, vai de acordo com o princípio de sua religião. Se você é católico, evangélico também. Isso é fato. Então, nós sentimos a presença de Deus. E o fato de a gente sentir a presença de Deus, nós criamos essas convicções e que nos influenciam na nossa atitude. Então, religião. E afinal de contas, o que é crença? Crer em algo é ter certeza sobre alguma coisa. Isso é fato. Ah, eu creio que Deus existe. Então, se você crer que Deus existe, automaticamente você está crendo em algo. Não é isso? Então, toma uma posição e crê nela até o fim. Então, é isso que nos faz ser religião. Tá, pessoal? É essa a ideia de você crer em algo, de você ter a crença naquilo, e você ir até o final a respeito do que você acredita. Então, o religioso possui fé, convicção e um conjunto de ideias sobre aquilo em que acredita. Concordam comigo? Então, além de ter fé, precisa ter convicção. Eu acredito que Deus existe.
Mas vamos perceber, né, como Deus existe em nossas vidas. Aí é quando a gente vai analisar o nosso cotidiano, né, determinados acontecimentos, determinados fatos, tá? Alguns ocorridos que a gente sabe que ali pela apropriação do homem não é comum, mas que existe uma força a mais. É quando a gente percebe que ali tem, a gente observa o nosso dia a dia, a gente percebe que ali tem uma convicção, que nós temos uma convicção que Deus existe por isso, por isso, por isso, por isso, tá? Então você acredita e vai até o fim. São estruturados com conceitos de divindade, conceito de mundo e conceito de homem. Então, três tipos de conceitos quando se trata de crença. Temos o conceito de divindade. Professor, qual é o conceito de divindade? É justamente aquele que está no Testamento, que está, no caso, na Bíblia, que está na Vedas, que está no Torá. Vedas, Torá, pessoal, são livros sagrados, né, das religiões hinduístas, né, islâmicas, enfim. Então, o conceito divino é o que está lá escrito, né, o que é passado oralmente, no caso da religião do candomblé. O conceito de mundo é tudo aquilo que é criado de forma coletiva, né? São as práticas mundanas. E o conceito de homem, né, é aquilo que o homem cria e o homem acredita. Então, vamos pegar essas três categorias. Conceito de divindade, conceito de mundo e conceito de homem. Dessas três divindades, desses três conceitos, tá? O ateu acredita em qual? No conceito de divindade? Se ele não acredita em Deus, automaticamente ele não acredita nos fundamentos da Bíblia, tá? Então já descarta essa ideia. Então, ele não vai crer na verdade e ele vai agir de forma mundana e automaticamente será um conceito baseado na ideia do homem. Eu não estou aqui para menosprezar ou inferiorizar quem é ateu, pessoal. Eu estou apresentando aqui os fatos e como isso influencia para as convicções. Nós temos um ateu, vamos pensar, o ateu é o B e o cristão é o A. O B, que é o ateu, ele acredita, tem convicções, mas só que não tem uma religião. Mas ele acredita, tem convicções e crença. Quem é o lado A, né, o cristão, ele pensa, acredita e age também. Então, independentemente da sua religião, né, nós não podemos dizer que não existe convicções entre ambos os lados. Então, os conceitos de divindade têm como característica monolatria. O que é isso, pessoal? Está ligado justamente aos princípios religiosos. Então, as crenças. As crenças são as convicções ou ideias que as pessoas têm sobre os objetos ou situações. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, pessoal, um objeto, né, que inclusive eu tenho utilizado até na aula anterior, mas eu vou utilizar aqui. Por exemplo, aqui tem o que, pessoal? Um crucifixo, não é isso? Um crucifixo. Vocês sabem muito bem que é o crucifixo, ou a cruz, como vocês queiram chamar, ele, na verdade, o crucifixo é de origem, né, e tem um simbolismo, uma expressão simbólica dentro do cristianismo. Isso daqui, muitos acreditam, né, que de fato, que Deus foi que Deus foi crucificado em uma cruz, juntamente com os bandidos, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, né, e subiu ao céu, como vocês já sabem, né, pessoal, não é assim? Isso daqui é uma crença, tá? Isso aqui é uma crença. A partir do momento, é uma crença que foi reproduzida e que inclusive tem lá na Bíblia, foi reproduzida ao longo da história. Isso é uma crença. A partir do momento que eu acredito naquela crença, se torna a minha convicção. Vocês estão conseguindo compreender, pessoal? Trouxe o exemplo aqui do crucifixo. Mas eu poderia trazer também para quem é da religião islâmica a estrela crescente. Então, a crença, né, que existe, que Deus foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, né? E até mesmo o próprio Pai Nosso está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Isso daí é uma crença religiosa. A partir do momento que eu, professor Marcos, acredito nessa crença, eu já estou dizendo que eu tenho convicção, que eu acredito naquela crença. E automaticamente, a partir do momento que eu acredito naquilo, eu vou agir de acordo com os princípios do catolicismo. Entende? Então,
as atitudes, né? Disposições em relação a objetos, a pessoa, acontecimento ou atributos de qualquer destes. Por exemplo, eu gosto de laranja, eu gosto de dançar. São atitudes. Então, por exemplo, né, retornando aqui, se eu acredito, um exemplo, se eu acredito no crucifixo, na história do crucifixo e na cruz, automaticamente eu tenho que agir como rege lá os 10 mandamentos do catolicismo, né? Então, como você já sabe, os 10 mandamentos, que eu não vou dizer aqui, enfim. Então, o primeiro vocês sabem que é amar Deus sobre todas as coisas, tá? Então, se eu acredito na existência, tá? Na história e na presença do catolicismo ou da religião protestantismo, eu tenho que agir de acordo com os princípios daquela igreja. A partir do momento que eu tento desviar ou seguir de uma forma diferente, né? Para aquela igreja, você está pecando, né? Você está em pecado. Mas, na verdade, as crenças que você acredita. Eu não estou aqui justificando quem é pecado e quem é pecador, pessoal. Só estou dizendo aqui que as crenças, elas existem. As convicções são nossas. E as atitudes também são nossas, tá, pessoal? Então, eu não sei se vocês já ouviram, lá na Segunda Guerra Mundial, lá, lembra que a Guerra Mundial começou em 1939, 1945, né? Na palavra kamikazes. Kamikazes. Já ouviram falar, pessoal? Kamikazes? Pronto. Um exemplo de convicção e um exemplo de atitude. Os kamikazes, na verdade, eram homens e mulheres, né? Que entravam em aviões, eram pilotos, na verdade, que entravam em aviões, né? E lá no período da guerra, eles jogavam os aviões sobre os navios. Então, automaticamente, eles eles praticavam a própria morte. A palavra não vai sair, enfim. Eles praticavam ali a sua própria morte, eles praticavam o suicídio. Isso é fato. Então, eles eram japoneses, né? E eles acreditavam que era por meio daquilo, a partir do momento que ele estava defendendo a sua nação, o seu território, ele teria a glória eterna, ou seja, a salvação eterna. Então, eles foram chamados de kamikaze. Pessoal, isso daí são convicções religiosas. Os kamikazes, na verdade, essa questão de acreditar, né, das práticas suicidas, na verdade, há muito tempo, desde a antiguidade. É uma crença, porque existe desde a antiguidade, tá? Qual é a convicção aí? A partir do momento que os kamikazes, né, os pilotos, acreditam nessas crenças e trazem para o seu dia a dia e automaticamente se torna uma atitude. Então, eles acreditavam. Então, na história de todas as sociedades humanas, os exemplos de gestos heróicos ou feitos realizados durante as guerras jamais são esquecidos. No Japão, os atos suicidas, né, jibaku, eram cometidos muitas vezes em caráter individual por soldados carregados com explosivos, que se jogavam sobre as posições inimigas por aviadores em meio a grandes batalhas aeronavais, tendo na mente o lema Banzai, antes da morte do que a rendição. Então, normalmente, antes deles cometerem isso, eles falavam essa frase, antes da morte do que a rendição. Os americanos atribuíram essas atitudes como fanatismo. Então, eles se utilizavam do fanatismo, da fé que eles tinham aos deuses deles, para praticar. Era uma convicção que, na realidade, tinha consequências, pessoal, negativas. Tá? Então, vejamos. Você tem convicções? Todo mundo tem. Você age no dia a dia com coerência. O que é coerência? Quando o seu pensamento ele está de acordo com a sua prática, com o modo que você age. Nas convicções, são aprisionam. Aliás, nas convicções, não aprisionam. O que vocês acham? O modo de como você acredita naquela crença, né? Isso, de certo modo, te aprisiona. Então, as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que das mentiras. Essa é a frase, a ideia que eu trago para vocês. Um exemplo disso é o próprio questão do terrorismo religioso, né? O que é um terrorismo religioso? Trata-se de uma ação violenta praticada em nome de Deus por grupos de fanáticos com a missão de eliminar os povos ou infiéis contrários à visão do mundo definida por eles. Isso aqui é um exemplo prático para vocês entenderem um pouquinho
sobre as consequências também de convicções. Entende? Por quê? Porque eles acreditam que eles fazem aquilo em nome de Deus. Eles matam o outro, eles se explodem, eles se esfaqueiam, eles se atiram em nome de Deus. Essa é a questão. É uma convicção, uma crença que sempre existiu o terrorismo, mas a crença ela está lá. A partir do momento que eu acredito naquela crença, eu vou praticar ela. Aí é quando ocorre, de fato, o terrorismo religioso. Essa é a grande questão. Isso resulta em intolerância religiosa. Uma intolerância religiosa gravíssima, porque você está colocando a vida do outro em risco. E aí eu trago esse cartoon, aqui numa charge, é um cartoon, para que vocês reflitam de como a religião, de como a intolerância religiosa, ela infelizmente ela se perpetua na sociedade atual. Professor, por que um livro sagrado aqui, ele está usado em formato de arma? Eu estou dizendo que a religião, de forma geral, ela é violenta, ela luta, defende a violência? Não, pessoal. Eu estou dizendo aqui que muitas pessoas que estão nos espaços religiosos, tá? Não todas, repetindo, não todas, mas que muitas pessoas que estão nos espaços religiosos se utilizam da palavra do homem lá em cima, de Deus, para interesses próprios. E aí, devido às nossas convicções, a gente acaba conciliando, né, e concordando com aquela ação. Né? É essa a ideia de intolerância religiosa. Então, o fato da briga se transformar aqui numa arma é que, de fato, né, o que era para ser libertador, que a Bíblia ela é libertadora, ela é acolhedora, né, ela é história, tem narrativa, enfim, né, tem todo um amor, tem todo um pertencimento. O que era para ser belo, devido por passar por mão de determinadas pessoas, se torna aí algo que vai ser utilizado, né, tudo em nome de Deus, né? Aí faz uma prática em nome de Deus. Então, por exemplo, a ideia que tem de que muitas coisas que ocorrem na sociedade atual é resultado de Deus, e sendo que, na verdade, são da prática do homem, né? Essa questão da pandemia. Tem uns que vocês já ouviram. Ai, foi Deus, foi Deus. Não, pessoal. Essa questão é tudo resultado da prática do homem. A própria ciência comprovou isso, né? Que é resultado da prática do homem. Então, usam o nome de Deus, mas para criar um estereótipo, algo negativo em torno da igreja, né? Então, essa é a ideia aqui. E aqui, de fato, a intolerância religiosa, né, que ainda se perpetua. Então, o crime terreiro de Axé-Oyá, Bagan, incendiado em Paranoá, Distrito Federal, região resiste a ataques desde 2015, né? Crescimento crescente, principais alvos são os credos afro-brasileiros, mas até católicos sofrem. 4.060%, crescimento do registro de casos de intolerância religiosa no Brasil. Aí, no caso, em 2011 a 2016, né? 66% das denúncias envolveram religiões afro-brasileiras, candomblé, banda e afins. Com 178 casos, evangélicos somaram 4%. Então, veja que aqui apresenta, pessoal, justamente os dados, né, do quantitativo de pessoas, né, e de religiões que sofreram algum tipo de intolerância religiosa. Lembrando que intolerância religiosa não é apenas destinado às culturas afro-brasileiras, tá? A religião cristã, a religião islâmica, a religião muçulmana, qualquer religião que seja, ela sofre, sim, intolerância religiosa. Então, é o que eu sempre venho aqui debatendo, e ponto a ponto aqui na aula. Enquanto eu tiver a oportunidade, né, de mostrar para vocês as consequências da intolerância religiosa, que inclusive intolerância religiosa é crime, às vezes a gente fala uma palavra que não pensa que não tem nenhum sentido, mas para o outro, né, é uma forma ali de menosprezar a cultura do outro, né, pessoal? Então, essa aqui vamos lá para a nossa atividadezinha, tá? A respeito dessa aula. É fácil, bem fácil. Eu já coloquei a resposta porque vocês vão copiar no caderninho de vocês. O que é crença religiosa? A crença religiosa refere-se a atitudes em relação aos aspectos mitológicos, sobrenaturais e espirituais de uma religião. O que eu falei para vocês lá no início. A crença religiosa é distinta de ritual religioso e de comportamento religioso, com alguns crentes que não praticam religião e alguns praticantes que não acreditam em religião. Então, vejam como aí essa diversificação de crença, ela se mistura e criam uma rede de relações e de convicções e atitudes.
E aqui a questão número 2, que vocês vão copiar no caderno de vocês. Não esqueça, pessoal, por favor, tá? Descreva a ideia de intolerância religiosa, apontando como surge e quais suas consequências. Aí eu coloquei aqui de forma abreviada. Aí vocês vão explorar tanto essa pergunta aqui, de acordo com o que vocês entenderam da aula de hoje. Vocês vão acrescentar, portanto, que eu nem coloquei nem ponto final ali, justamente para que vocês acrescentem, de acordo com o que vocês entenderam sobre a aula de hoje, a ideia de crença, convicção, né? E aqui também não coloquei ponto para que vocês acrescentem. Então, respondendo essa segunda questão podemos considerar como atos intolerantes as ofensas pessoais por conta da religião ou ofensas contra liturgias, cultos e outras religiões. Ações desse tipo, em suas formas mais graves, podem resultar em violência, como agressões físicas e depredação de templos. Aí vocês vão acrescentar de acordo, né, com o que vocês entenderam da aula de hoje, tá, pessoal? E do mais, eu espero que vocês estejam bem. Semana que vem estarei aplicando uma revisão da aula de hoje, tá? Espero vocês próxima semana. Mas antes disso, eu gostaria de passar essa mensagem para vocês. Cada dia é uma nova oportunidade para celebrarmos e usufruirmos de tudo que a vida nos dá. A vida nos dá coisas positivas, como também nos dá, infelizmente, né, coisas negativas. Na verdade, essas coisas negativas são resultado das nossas escolhas. Então, a gente tem que saber diferenciar muito bem, não somente na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida estudantil, mas também na nossa vida religiosa. O que é a palavra divina? Né? Quais são os fundamentos divinos que existem na sociedade hoje, né? Que está presente, que de fato foi deixado ali por Deus? E quais são as convicções que o homem criou em torno disso? Então, a partir do momento que você consegue separar o que é criado pelo homem e o que é, de fato, algo divino, né? Ali com a questão da sua espiritualidade, da fé e da oração, enfim, você consegue se situar no tempo e no espaço. E você consegue mais ainda usufruir o tempo que a vida nos dá. Do mais, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Espero vocês na próxima semana e valeu, galera. Fiquem em paz, fiquem bem.